Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Hoje, sexta-feira, dia 15 de setembro, metade do mês já chegou. Estamos finalizando a semana do Ibovespa, ainda em alta por enquanto, né? Vamos ver como é que ela termina. Mas no nosso bate-papo de hoje é o seguinte. Algumas semanas atrás, nós começamos a trazer para vocês aqui algumas formas de facilitar a nossa busca por ativos que estão em tendência de alta e que estejam montando para nós algum padrão ou de continuação ou possivelmente de reversão, né? Estou falando que nós fizemos já o 1, 2, 3 de compra e de venda, fizemos também já o engolfo de alta, o engolfo de baixa. Semana passada fizemos o Harami, né? Ou Inside Bar. Aliás, esta semana aqui já fizemos o Harami e os Inside Bars. E para colaborar com essa nossa série, um dos assinantes aqui do canal solicitou para a gente uma regra de coloração para que ajudasse, então, na busca pelo 1, 2, 3 de compra ou de venda. E é justamente o que nós vamos fazer no dia de hoje. Nós vamos manter o nosso screening do jeito que ele está e vamos criar, então, uma regra de cor para auxiliar nessa busca pelos ativos que estão formando ou 1, 2, 3 de compra ou 1, 2, 3 de venda, tá bom? Vamos lá então e vamos entender. Lógico que primeiro a gente vai pensar na questão lógica de como é que a gente forma aquela formação do 1, 2, 3 e nós vamos passar então para a escrita do código, tá, pessoal? Lembrando que o pensamento é igualzinho àquele que nós fizemos lá na semana retrasada, quando nós fizemos o 1, 2, 3. Mas vamos lá, vamos fazer esse bate-papo junto, vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, você está no canal VDT Invest. Sim, se chamava Viver de Trade, está passando por uma transição e agora ele passa a se chamar VDT Invest. Então, todas as nossas comunicações você vai encontrar a partir de agora VDT Invest, tá? Isso vale para Telegram, isso vale para Instagram, isso vale para TikTok, isso vale aqui para o YouTube também, tá bom? Comece a buscar como VDT Invest, que todo o nosso conceito agora é único. Muito bem, pessoal. Se você está chegando hoje aqui, começando a conhecer o nosso canal através deste vídeo, eu já te convido para parar por um segundo e antes de qualquer coisa já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa lá marcada a opção todos, né, o sininho ali, para que toda vez que tivermos um vídeo novo, ao vivo ou gravado, você receba a notificação e venha participar conosco, tá? E para você que já é o nosso veterano aqui, o meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande, um prazer enorme, claro que eu sempre falo isso, e uma responsabilidade que cada vez aumenta mais. Muito bem, galera. Semana retrasada começamos uma série aqui, onde nós vamos buscar formas de fazer as plataformas da Nelogica trabalharem para nós. De que maneira? Criando, através de algumas variáveis, a utilização da ferramenta Screening para que ela busque para nós as informações que nós pretendemos encontrar. Aquelas formações gráficas de padrões ou de reversão, ou de continuação que nós podemos encontrar, tá bom? E um dos nossos assinantes aqui do canal me comunicou esses dias pedindo, Henrique, puxa vida, dá para você criar uma regra de cor para 1, 2, 3? Eu estou quebrando a cabeça aqui e não consigo. Claro que dá, nós vamos fazer juntos essa formação gráfica, vamos entender como ela é formada, de novo, a gente vai revisar como é que é a formação dela, e aí então nós vamos escrever o código, tá, pessoal? Neste caso, nós vamos utilizar o código. Então, a partir de algumas versões anteriores do Profit, a gente já tinha uma maneira de criar a regra de coloração da mesma maneira que nós criamos o screening. Nas minhas últimas atualizações, essa opção deixou de aparecer. Então, nós vamos partir para a escrita do código. Mas a lógica é igualzinho à lógica que nós vimos lá no screening. Então, vamos passar para o gráfico e vamos entender juntos como é que nós formamos o 1, 2, 3, tá? Então, eu tenho aqui já na minha ferramenta Screening aquele 1, 2, 3 que nós fizemos semana retrasada. Vamos recapitular ele e a partir dele nós vamos escrever o comando para criar a regra de cor. Muito bem. Com ele já aberto aqui, ó, 1, 2, 3 de compra, nós vamos clicar no funil e vamos abrir a regra do 1, 2, 3. Aqui está para que todo mundo possa ver. Vejam, pessoal, para que nós tenhamos uma 1, 2, 3 de compra, a gente sempre vai partir da análise do candle atual, certo? O candle que nós estamos analisando neste momento em relação aos dois anteriores. Então, para que nós tenhamos o 1, 2, 3 de compra, naquelas variáveis que nós colocamos lá naquela semana retrasada, nós temos que ter a mínima do candle atual tem que ser maior
do que a mínima do candle anterior. Por quê? Porque nós temos 1, 2, 3 de compra, fazendo um fundo, neste caso aqui, dentro de uma tendência de alta. Então, a mínima do candle atual tem que ser menor que a mínima do candle anterior. Está escrito aqui, ó. Aliás, mínima do candle atual maior do que o candle anterior. A mínima do candle anterior, anterior a quê? Ao que nós estamos avaliando agora. Tem que ser menor do que a mínima do candle 2 vezes anterior. Por isso que tem esse doisinho aqui. O fechamento do candle atual tem que ser maior do que a abertura do candle atual, para me mostrar que ele é positivo. E aí nós colocamos também duas informações em relação a médias. Lembram-se disso? Colocamos que a média de 9 períodos, quando este candle fechar, tem que ser maior do que a média de 21 períodos, quando este candle fechar, e a média de 21 tem que ser maior do que a média de 200, que é essa azul que está aqui embaixo. Ó. Então, ele já está formando 1, 2, 3 de compra. Veja, este ativo que aqui está é o MYPK3. Olha lá, ele aparecia para nós aqui agora há pouco. Vamos dar um OK aqui e vamos procurar. Vamos ver se ele aparece de novo. Ele tem que aparecer. Se não aparecer, nós vamos buscar. Olha lá, MYPK3. Ó. Está aparecendo 1, 2, 3 de compra. Já sumiu, mas agora há pouco estava. Vamos pegar um outro aqui, ó, SMTO3. Ó, mínima mais baixa, mínima mais alta. Então, esta mínima é maior que essa é menor que essa. Fechamento positivo, média de 9 acima da 21, 21 acima da 200. Vamos pegar outra aqui, Pomo 4. O YouTube, vai. A Pomo nós já vimos semana passada. YouTube 3, vamos ver. Olha lá. 1, 2, 3 de compra, fechamento positivo. Neste momento, a 9 está acima da 21 e a 21 está acima da 200, certo? Então, tudo bem. Vamos guardar essa informação aqui e nós vamos utilizá-la para escrever o código da regra de coloração. Como é que nós vamos fazer para criar uma regra de coloração, pessoal? Nós vamos entrar no editor de estratégias e vamos escrever o código dela exatamente como aparece naquela formação aqui, ó, como nós estamos vendo aqui. Vamos lá, então? Para que a gente possa escrever, nós vamos entrar no menu Estratégias, vamos entrar no editor de estratégias e vai abrir para nós uma situação como esta aqui, ó. Eu já deixo aqui do lado a região do código e do lado de cá você pode colocar em misto aqui, ó. Ele vai aparecer o gráfico. Então nós vamos já identificar se vai acontecer ou não aquilo que nós estamos buscando. Então, vamos lá. Vamos escrever o código juntos aqui para que nós possamos então entender e ter a regra de cor que vai nos auxiliar além da busca pelo screen. Então, tudo bem. O que nós estamos começando aqui? Toda vez que a gente for começar uma edição de alguma coisa, nós temos que começar com início e fim, tá? O que vier dentro deste laço aqui é o que o sistema vai olhar, tá bom? Então, se eu quero exatamente as mesmas regras do screening, eu tenho que escrever isso para que ele coloque a cor assim que encontrar aquela condição. Então, quais são as regras, pessoal? Vamos lá. Eu tenho que ter, então vou colocar aqui, ó, if, se a mínima do candle atual for maior do que a mínima, eu estou escrevendo aqui porque é assim mesmo que nós vamos fazer, tá? Ó, mínima do candle anterior, tá? E a mínima do candle anterior for menor do que, ó, tem um erro aqui, mínima do candle anterior for menor do que a mínima do candle 2 vezes anterior. Por que 2 vezes? Porque eu estou analisando a partir deste candle 2 para trás. Então, a partir do candle atual, eu quero que a mínima do candle atual seja maior que a mínima anterior. A mínima atual maior que o anterior. A mínima do anterior menor do que a de 2 vezes anterior. Tá aqui, ó. Tá? E eu coloco a letra E ali, porque são várias variáveis, né? Várias informações ali. Eu quero também que o fechamento do candle atual seja maior do que o fechamento anterior, não é isso? Certo, pessoal? Então, as informações de mínimas e fechamento já estão ok. O que mais que nós colocamos lá? Nós colocamos que nós queremos a relação das médias, não é isso? Então, nós vamos colocar E, média exponencial de 9 períodos. Quando o candle se fechar, tem que ser maior do que a média
de 21 períodos quando esta se fechar, não é isso? Aqui tem mais um parênteses. E eu quero que a média de 21 períodos quando o candle se fechar seja maior do que a média de 200 períodos quando este candle se fechar. Pronto, está escrito lá. Aí, quando eu coloco todas as condições, eu vou colocar então o quê? Então, eu quero que a condição, toda ela sendo satisfeita, ele faça alguma ação. Qual é esta ação? Eu quero que ele pinte para nós a barra de azul, por exemplo. Tá? Pronto, já coloquei a regra de cor. Tá bom? Como eu vou continuar fazendo a mesma regra para também fazer a regra da cor de venda, eu não vou precisar fazer duas, eu vou fazer na mesma regra. E o que eu vou fazer então? Eu vou colocar uma opção, uma expressão aqui, ó, senão, tá? Senão se, e agora eu vou inverter todo aquele comando que nós vimos lá em cima, certo? Ó, se não if, também tanto faz, né? Então, ó, máxima maior, aliás, a máxima do candle atual tem que ser menor do que a máxima do candle anterior. E a máxima do candle anterior tem que ser maior do que a máxima do candle duas vezes anterior, né? 2 para trás, certo? Aí fecha parênteses aqui. E tem algum erro ali, ó. Máxima, e abri parênteses, aqui eu fechei parênteses, aqui eu abri parênteses, aqui eu fechei parênteses. Por enquanto tá certo. Máxima e menor do que a máxima do candle anterior. A máxima do anterior tem que ser maior do que a máxima duas vezes anterior. E o fechamento do candle atual, neste caso, como nós estamos falando do negativo, tem que ser menor do que a abertura de quem? A abertura do candle atual. E agora vem a informação das médias. As médias de 9 períodos, quando o candle fechar, tem que ser menor do que a média de 21 quando ela se fechar. E a média, parênteses, média de 21 quando fechar, tem que ser menor do que a média de 200 quando ela se fechar. Certo? Aqui tem mais um parênteses, que eu abri lá primeiro, e aqui tem mais um parênteses. Toda vez que eu abro um parênteses aqui, ó, abri, fechei, abri de novo, fechei e fechei aquele primeiro lá, tá? Como eu coloquei a condição se não aqui, ó, então, se não acontecer a parte de cima, então acontece a parte de baixo. Quando acontecer a parte de baixo, então, paint bar CL red, por exemplo, que é o vermelho, tá? E aí eu coloco um ponto e vírgula aqui, e então, aparentemente, a nossa regra de cor está pronta. Vamos compilar para ver se está ok? Eu vou mandar verificar e ele vai aparecer no menuzinho aqui, ó. Olha lá, apareceu o código compilado. Então, pronto, galera. Está aqui a nossa regra de cor, o código da regra de cor, para que ele então busque tanto 1, 2, 3 de compra, quanto 1, 2, 3 de venda no mesmo código. Vamos ver se está certo aqui, ó. Dou um executar, olha lá, já ficou azul, ó. Tá vendo? Ele encontrou 1, 2, 3 de compra porque ele atendeu às condições anteriores, inclusive em relação às médias, e então já pintou de azul. Olha lá. YouTube 3, mesmo no fracionado, ele encontra. Vamos lá, vamos pegar outro aqui, ó. YouTube 3, ó. Olha lá, 1, 2, 3 de compra. Vamos pegar esses 4 que estão aparecendo aqui, ó. Vamos ali, ó. Como 4. Olha lá, também, ó. 1, 2, 3 de compra. YouTube já foi. Vamos ver a São Martinho. Olha lá, outro 1, 2, 3 de compra. Tá vendo? Vamos ver o São Martinho, YouTube, já vimos todos, né? MYPK3. Pronto, ó. Por que ele está apagando agora aqui? Ó? Porque ele não está, nesse momento, ele não está atendendo as condições. Ó. Na hora que ele vai, depois ele volta, é porque o mercado está aberto e o preço está se movimentando. Com o preço se movimentando, ele pode formar como não formar. Isso acontece por quê, pessoal? Porque alguma das variáveis aqui não está sendo atendida, tá? Então, temos que esperar, teoricamente, fechar o mercado para que então a gente encontre uma condição como essa. Aqui ele apareceu, aqui ele apareceu. Vamos ver se aparece um de venda aqui. Olha lá. Ó.
Aconteceu 1, 2, 3 de venda, mas não acionou, tá vendo? Então está funcionando, ó. Aqui aconteceu 1, 2, 3 de venda, olha que interessante, ó. Aconteceu 1, 2, 3 de venda aqui, mas aconteceu 1, 2, 3 de compra aqui, ó. Só que não coloriu, por quê? Porque certamente este candle não atende às condições, mas a formação gráfica aconteceu. Tá? Então, ó, atendeu a condição de venda, mas não acionou a venda. Tá? Isso é porque o ativo está em tendência de alta, né? Olha lá. Quando ele estava numa tendência de baixa, você poderia pegar essa operação aí, ó. Vamos ver no gráfico semanal se aparece. Olha lá. Aparece também, ó. 1, 2, 3 de venda, aparece vários, ó. Então a nossa regra está ok, galera. Está funcionando. Vamos pegar aqui, ó, YouTube 3. Gráfico semanal, se aparece aqui, ó. Apareceu, ó. Vários, ó. 1, 2, 3 de compra, 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 1, 2, 3 de compra. Quando é que acontece a entrada na operação de 1, 2, 3 de compra? Quando ela rompe a máxima do 1, 2, 3 de compra, né? E normalmente, tecnicamente falando, quando você vai entrar numa operação de 1, 2, 3, você coloca a tua entrada no rompimento da máxima e o stop no fundo da mínima, ou seja, neste recuo dentro da tendência, ó. Ele está fazendo um recuo dentro da tendência, então você põe o stop no fundo da operação e projeta esse alvo aqui 1,5 vezes para cima, tá? Esse é o formato do 1, 2, 3 de compra, beleza? Então, o que você vai fazer agora? Você vai salvar essa regra como cor VDT, vou colocar aqui, ó, VDT cor 1, 2, 3. E aí você escolhe a cor, tá, pessoal? Você não precisa colocar azul ou colocar vermelho, você pode colocar outra cor aqui, ó. Vamos colocar aqui verde. Aqui verde vai ficar tudo igual, né? Verde e aqui amarelo, por exemplo. Pode escrever amarelo em português, pode escrever em inglês, ele aceita tudo, tá? Olha lá, ficou verde quando ficou 1, 2, 3 de compra e vai ficar amarelinho quando for 1, 2, 3 de venda. Tá? Olha lá, amarelo. Mas eu prefiro colocar umas cores mais diferentes do que aparecem nos candles, para que a gente possa, inclusive, entender melhor, né? Vou colocar aqui red, ó. Pronto. Daí eu já sei que quando é compra azul, quando é venda vermelho, e assim a gente fica melhor, até para a gente entender, né? O vermelho vai cair, o azul vai subir, ou verde, se você quiser, ou lime. Lime é aquele verde mais limão, né? Tá bom? Mas galera, vocês viram que simplesinho que é criar uma regra de cor? O mesmo pensamento que nós vimos aqui, no screening, nós acabamos de escrever aqui, tá? Só que ao invés de criar duas regras como nós fizemos no screening, nós criamos dentro de um único código para ficar mais fácil de você gerenciar isso. Então você vai agora e faz o que para funcionar então? Vamos lá, vamos só fechar aqui, já salvamos o nosso código, ok. O que eu vou fazer agora então? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma aba nova, eu coloquei aqui, eu tenho uma aba já que nós criamos, eu tenho 1, 2, 3 aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Eu acho que não. Mas eu vou criar uma aba nova aqui, ó. Aqui, ó, VDT 1, 2, 3, já tenho. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou inserir essa regra de cor, clico sobre o candle com o botão direito do mouse e vou lá em regra de cor, tá? E aí, ó, eu vou buscar a regra de cor VDT cor 1, 2, 3, ó. Acabamos de criar. Adiciona no gráfico. Pronto, acabou de aparecer ali, ó. 1, 2, 3 de compra na MY. Essa aqui qual é? YouTube. YouTube 3. Olha lá. Só que aqui tem outra média, né? Vamos mudar essa média aqui. Essa aqui é 40. Vamos mudar isso aqui para as médias que a gente utilizou. Então vamos lá para conferir. Olha só. Nós temos a 9 exponencial, essa rosa. Nós temos a 21 aritmética, esta amarela. E nós temos a 200, né, que eu esqueci de colocar aqui. Vamos colocar a média móvel de 200, só para a gente poder entender e conferir, né? Média móvel de 200 períodos aritmética. Muito bem. As minhas três médias principais são essas, e nessas cores que aparecem exatamente como vocês estão vendo aqui, ó. Eu sempre utilizo a 9 exponencial roxa ou fúcsia, a amarela é a 21 aritmética e a 200 é a
azul. Eu sempre uso essas cores em qualquer aba que eu vá utilizar, até para facilitar o meu entendimento visual, tá bom? E aí nós vamos encontrar então 1, 2, 3 de compra, acabamos de ver aqui. Está colorindo, então ele atende as 5 variáveis e nós podemos conferir através das médias. Ó. Tá? Como nós estamos criando uma regra de cor com um código um pouquinho mais complexo, é possível, se você entender um pouquinho mais de programação ou se aprofundar no estudo da programação, você pode incluir outros indicadores, tá, pessoal? Por exemplo, nós podemos colocar IFR, podemos colocar banda de Bollinger, podemos colocar estocástico, aliás, qualquer indicador você pode acrescentar ali, muito mais do que 5 regras como é no screening. Mas, como nós estamos traduzindo exatamente aquilo que nós pusemos no screening, nós então trouxemos dessa forma para facilitar o nosso entendimento. Tá? Então, aqui está, vamos ver se a gente encontra um de venda. Ó, aqui ele atendeu, ó, 1, 2, 3 de venda, só que tem uma informação errada aqui, pessoal. Vamos entender por quê? Ó, quando esse candle fechou, a média de 9 tinha que estar menor que a 21. E ela está maior do que a 21. Ó. A média de 21 aqui, de 9 aqui está 20 e 20. A média de 21 está 20 e 16. Então tem erro no código. Tá? Por isso que é bom conferir, tá vendo? Vamos lá abrir o nosso editor de estratégias. Vamos encontrar o nosso editor de estratégias. VDT cor 1, 2, 3 e vamos conferir o nosso código. Eu quero que a média de 9, quando... Ah, olha lá. Olha o erro aqui, pessoal. É média exponencial. Tá vendo? Se eu deixar escrito só média, ele pega a média aritmética. Então, aqui está o erro. Ó. Média exponencial de 9 períodos, quando o candle fechar, tem que ser menor, ou seja, mais baixo, do que a média, aí sim, aritmética de 21. E aí sim, a média de 21 menor que a média de 200 close. Aqui em cima eu coloquei certo, ó. E aqui embaixo eu coloquei somente média, tá? Só aí nós já vamos encontrar o erro e vai sumir já, ó. Não tem mais a cor ali, ó. Quer ver? Vamos fazer como estava, só para que vocês possam observar, ó. Se eu tirar essa informação do exponencial e salvar, ele vai colorir aqui, ó. Olha lá. Coloriu por quê? A média aritmética talvez estivesse mais aqui embaixo. Como nós estamos falando de média exponencial, olha lá, já mudou, tá vendo? Então, é importante você colocar a regra no gráfico e conferir com o teu gráfico para ver se alguma coisa não aconteceu. Aqui eu estou escrevendo rápido para fazer para vocês, mas fazendo ao vivo junto com vocês para dizer que é possível, para mostrar que é possível fazer. E outra, tem um detalhe, hein? Eu não sou programador. Coisa muito complexa, eu vou recorrer aos meus parceiros. Coisas mais simples eu consigo. Então você também consegue, tá, pessoal? É só pensar a lógica dos candles aí, tá bom? Então, já que nós salvamos e agora está conferido, vamos ver se aparece 1, 2, 3 de venda bonito aqui, ó. Vocês veem que aparece 1, 2, 3 de compra aqui, ó, e às vezes ele está lá no alto e depois cai. Por quê? Porque nós podemos acrescentar informações, por exemplo, de oscilador, e nesse caso nós não fizemos, né? Mas dá para acrescentar. Por exemplo, ó, tivemos um 1, 2, 3 de venda aqui no fundo, ó. Por quê? Porque graficamente falando, ele apareceu, ó, 1, 2, 3 de venda, o fechamento menor que a abertura, então negativo, a 9 abaixo da 21, 21 abaixo da 200. Ok, ele entendeu exatamente o que nós escrevemos. Quer dizer que é o melhor? Não, quer dizer que apareceu ali. Cabe a você, então, interpretar essa análise. Isso aqui serve para nos ajudar em relação ao filtro. Nós estamos apenas filtrando algumas formações para depois passarem por uma análise mais criteriosa. Então, não vai sair comprando e vendendo porque 1, 2, 3 apareceu. Não, pessoal. Isso aqui é só uma pré-análise. Você vai filtrar algumas condições, algumas variáveis que você já poderia, teoricamente, fazer no olho e você manda fazer automaticamente. Então, você já ganha um tempo, tá? A partir de agora, é óbvio que você vai fazer a sua análise, né? E aí, uma outra coisa que eu sempre falo aqui. Você encontrou a formação? Encontrou. Vai no passado do ativo, veja toda vez que ele fez aquela formação, quantas vezes foi para o alvo, quantas vezes foi para o stop, e faça um balanço em relação a isso, tá? Aqui, de novo, nós não temos oscilador, que seria muito legal colocar, né? O estocástico lento abaixo de 20. Por quê?
Ele vai pegar uma tendência de alta numa região de sobrevenda, mas aí ele vai filtrar demais e não vai fazer muito, não vai encontrar tantas operações assim. Quando você for utilizar o oscilador, por exemplo, você pode suprimir a informação de algumas médias, tá? Então, você pode deixar 9 acima da 21, por exemplo, e desprezar a 21 em relação a 200, por exemplo, tá? O que é importante, agora que você viu como faz, você vai fazendo os seus ajustes aí. Vai brincando. Muda o período da média, né? Tira uma média, coloca um outro indicador. Basta você pesquisar um pouquinho que você vai encontrar, tá bom? Mas aqui está feito. Então, vale a pena vocês fazerem um estudo aí mais detalhado. Põe no semanal para que vocês possam ter mais força de movimento, de tendência, por exemplo, né, que eu sempre comento, ó, 1, 2, 3 de compra no semanal, mesmo com o estocástico subindo. O que eu posso fazer? Eu vou armar minha operação no rompimento dessa máxima e eu vou projetar o meu alvo uma vez e meia para cima. Quem? O candle que deu origem a 1, 2, 3 de compra. Olha lá, uma operação de swing trade, ó, saiu lá em cima, 9,34% em pouquíssimas semanas, tá? 8 semanas aí, 40 dias. Legal, né, pessoal? Beleza? Ó? Vamos ver se nós temos 1, 2, 3 de venda que aconteceu. É que Itaú anda muito de lado, né? Itaú não é o melhor ativo para você pegar tendências fortes. Mas, ó, São Martinho, ó, semana passada, há 4 semanas atrás, ó, 1, 2, 3 de compra, encaixando na 9 e na 21, ó, 9 fazendo 9,4, 21 fazendo ponto contínuo, estocástico ganhando força. O que você poderia ter feito aqui? Uma projeção de Fibonacci a partir deste candle que forma 1, 2, 3 de compra e você rompeu o topo, stop na mínima, joga para cima. Olha lá, 22% de alvo, né? Operações com gráficos mais longos, pessoal. Resultados maiores, força de tendência, sem aquela loucura, aquela roda doida né, de roleta russa de day trade. Pezinho no chão, operação mais longa, resultado melhor, tá? Espero que esse vídeo ajude todos vocês. Montem suas operações. Ó, até aqui deu um de venda bonito. Ó, esse candle que faz 1, 2, 3 de venda, vamos projetar para baixo? Olha lá, quase que ele pegou um 61. Ó. Você poderia ter saído quando o estocástico virou para cima aqui, por exemplo, né? Quando chegou no limite lá, tá? Claro que você vai sempre operar a favor da tendência, né, pessoal? Aqui ele estava virando, né? Não vale muito a pena. Vamos olhar a tendência macro e operar sempre a favor da tendência macro. Tá vendo? Mas fica bonito, né? Graficamente você consegue visualizar os pontos de 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de venda. Refinem aí os estudos de vocês, acrescentem alguns indicadores para que você torne esse indicador um pouquinho mais confiável do ponto de vista de resultado, né? Não comprando no topo e nem vendendo no fundo. Então aí vale a pena você acrescentar um indicador extra aí, tá? Sugiro que você então entenda, por exemplo, ó, aqui nós temos uma condição muito legal em que fez o 1, 2, 3 de compra, olha lá, ó, 1, 2, 3 de compra no semanal, e o estocástico ó, estava na região que a gente quer, ó, tá vendo? Abaixo de 20. Aí sim é um negócio muito legal. Só que você não vai ter graficamente ele não vai pegar isso aqui, ó. Por quê? Porque ele só vai pegar esta condição aqui. Tá? Então, o que é interessante você fazer agora? Vai aprimorando, vai refinando essa análise e vai melhorando cada vez mais o seu indicador. E só para que vocês tenham uma ideia, pessoal, isso aqui que nós fizemos também já é um primeiro passo para você criar o teu robô. Né? Se você colocar uma informação ali de comprar e vender, ele já se torna uma estratégia de execução que você pode fazer as operações automáticas. Tá? Não pusemos aqui, porque, claro, isso aqui é só uma questão ilustrativa para que você encontre o ponto do 1, 2, 3. Não colocaria também nesse caso, porque nós estamos pegando algumas regiões de topo aí. Então, precisaria ter mais alguns indicadores para ele restringir um pouco mais o momento de entrada e sim pegar o início da pernada e não o fim, tá bom? Ou o meio, beleza? Mas vale a pena o refino aí, quem quiser estudar um pouquinho mais. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Comentem aqui se vocês estão gostando dessa série. Deixe o Profit trabalhar para você. Quando eu falo Profit aqui, eu estou falando sobre Profit, Vector e Black Arrow, tá, pessoal? Tudo isso que vocês escreveram aqui,
que vocês me viram escrever aqui, eu podia escrever tanto no Black Arrow, quanto no Vector, quanto no Profit. E em qualquer versão ele vai funcionar. Então, aprimore os estudos e aplique isso nas 3 plataformas, porque a Nelogica vem facilitando para a gente essa parte de programação, tá? Veja, eu que não sei programação, um pouquinho de lógica a gente consegue fazer. Na verdade, é conhecer um pouquinho os comandos internos da linguagem do Profit, que não é muito difícil, tá? Tem manual lá para você baixar no site da Nelogica, tem tudo lá para que vocês possam pegar, tá bom? Se você gostou, deixa o like aí. Se você gostou ainda mais, compartilha com mais uma pessoa. É o que eu estou pedindo nesses momentos aqui agora, para que você que está sendo ajudado pelos nossos vídeos, ajude uma pessoa a mais, contribua, né? Para que o nosso canal possa chegar até essas pessoas que estão começando agora e que precisam de um apoio para começar a estudar de forma pé no chão, racional, sem oba-oba, né? Fazendo a realidade acontecer e não falando que todo mundo vai ficar rico amanhã. Tá bom, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã no nosso Sábado em Ação, ao vivo aqui, 5h30 da tarde. Valeu? Tudo de bom para vocês, boa sexta-feira aí, até mais. Tchau, tchau.